muita literatura médica e científica para determinar, em última análise, que não havia prova nenhuma crível de que um adversário estrangeiro tenha uma arma ou dispositivo capaz de causar esses problemas de saúde especificamente. A sensação era como se tivesse uma daquelas maquininhas de dentista, aquelas brocas, dentro do meu ouvido. Em 2022, esse doutor disse, abre aspas, o que descobrimos foi que pensávamos que havia evidências claras de uma lesão no sistema auditivo e vestibular do cérebro. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca disse um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou, bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Está começando mais um episódio do podcast O Contato. Seja muito bem-vindo e bem-vinda em mais um episódio aqui do seu podcast de ufologia, que toda terça-feira está aqui para trazer muita informação, novidade, entretenimento e entrevistas do meio ufológico, paranormal e conspiratório para você. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá em Jaboticabana. Essa ficou previsível, Guta. Essa eu tava esperando essa. Essa ficou previsível. Gustavo Cornaccione, como é que você está, meu amigo? Olá, graças a senhora. Ah, não, pera, eu tava falando em espanhol porque é de Havana, né? Tudo bom, pessoal? Tudo bem? Tudo jóia? Estamos aí pra fazer um mergulho nas águas caribenhas da conspiração. Hoje é dia de conspiração aqui no podcast O Contato. E para falar de conspiração, temos mais um convidado, esse estreante aqui no podcast O Contato. Vem pra cá, meu amigo de nome. Amigo de nome porque contato é... Se o contato não acontecer hoje, cara, eu não digo nada. Vem pra cá, Morgan Almeida, do Projeto Contato. É um prazer ter você com a gente, meu amigo. Saudações, pessoal. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Vini. Boa noite, Gustavo. Cara, que prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês hoje. Podcasts irmãos, né, cara? Projeto Contato e o Contato. Tá todo mundo junto e misturado. Todo mundo em contato. Os contatados hoje estão em peso. Contatados reunidos. Contatados totalmente reunidos. Então o Morgan, depois a gente vai fazer a apresentação efetiva do Morgan, para quem não conhece ele, tá? Mas o Morgan hoje veio dar uma força pra gente, porque o assunto hoje é conspiração, né? Não falaremos efetivamente da ufologia, vocês vão ver que tem sim uma ligação, mas o assunto hoje é Síndrome de Havana, conspiração pura, e o cara tem um episódio gravado pronto sobre isso. Então, se você não ouviu esse episódio, vai lá no Projeto Contato Podcast, ouve esse episódio, porque ele é o começo da história, tá? E aí você vem pra cá pra continuar esse bate-papo, porque tem coisa nova sobre esse assunto, beleza? Mas antes de começar o nosso episódio, efetivamente, como de praxe, mandar aquele abraço, né, Guto, pra galera que tá seguindo a gente por aí, o pessoal que vem acompanhando a gente no nosso trabalho, e o pessoal que tá chegando no nosso Apoia-se. Inclusive, um dos novos apoiadores aí, Morgan, né, meu caro Gustavo Cornaccione? Pois é, o contato duplo agora, né? Procurou contato veio. Contato veio, é isso aí. O ouvinte que não entra lá no nosso Apoia-se, tá perdendo, hein? Agora a gente tem o Projeto Contato com a gente dentro do Apoia-se. O Morgan chegou lá essa semana. Tem o Além da Imaginação, do Alexandre Everton. Tem Eduardo Oliveira, do Podcast X. E chegou até... Blog do Astrônomo. E Blog do Astrônomo, que premiado, cara. Que inclusive fez um episódio muito legal com a gente, né? O episódio passado foi muito bom. Eduardo Oliveira, amigão nosso aí, né? Nosso
Fox Mulder de Taubaté. Então, lá no nosso grupo da Apoia-se tem pelo menos 4 podcasts já lá dentro, né? Sim. Então, sim. assim, informação ali tá rolando solta, né, cara? Fora a galera que é entusiasta, só que é um entusiasta um pouco mais sério, né? Porque a galera lá é pesquisadora, né, cara? Os caras pesquisam bastante, muito material, muito conteúdo. E chegou com a gente também tem youtuber, né? O Felipe Oliveira, do No Limiar do Sobrenatural. A gente já falou dele aqui, né? Então, para você que não conhece, o Felipe é outro entusiasta forte aí, tem o canal dele lá no YouTube, No Limiar do Sobrenatural, e agora ele tá dentro do Apoia-se junto com a gente, é mais um pra agregar com a gente lá. É família Oliveira, né? O Eduardo Oliveira e o Felipe Oliveira. Em peso. Então, se você ainda não é nosso apoiador, chega mais, apoia-se, né? apoia.se/o Contato Podcast. Você pode contribuir com um valor bem simbólico ali para você já entrar no nosso grupo, e tem várias outras faixas de apoio para você poder curtir legal o nosso projeto, né? E apoiar, poder ajudar a gente com o nosso projeto, beleza? Então, fique à vontade, e se você não pode apoiar, curte, compartilha, ativa o sininho, faz ali, dá esse apoio pra gente nas redes sociais, né? Comenta, interage, manda mensagem, manda feedback, que a gente gosta bastante, beleza? Então, o seu apoio é muito importante e a gente conta da maneira que você puder. Se puder vir pro Apoia-se, maravilha. Não pode agora? Não tem problema. Ajuda a gente aí nas redes sociais, que você já tá ajudando bastante, né, Guto? Sim, é o principal apoio. Acompanhar Sim. E curtir, compartilhar. Muito bem, meus amigos, eu acredito que nós temos muita coisa para conversar, e você, meu caro Guto, antes da gente ir pro episódio, eu acho que você também tem um recado para dar pro pessoal, né? Sim, queria convidar a galera para conhecer o trabalho do coletivo Cinerverso de quadrinhos, coletivo de super-heróis brasileiros. Se você curte quadrinho, curte super-herói, conheça os super-heróis brasileiros, que, rapaz, olha, é muito bom, velho, é muito legal. Eu nem falo mais que, assim, não fica devendo em nada quadrinho americano de super-herói. Tá bem mais legal, bem mais legal. E Brasil tem Brasil e Estados Unidos, cara, são os lugares onde tem mais super-heróis sendo produzidos. Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, produção de super-herói é muito grande, muito legal. Quem quiser conhecer, vai no Instagram, @Cinerverso, e conhece, já são mais de 90 publicações. Cinerverso para você, a gente sempre deixa nos nossos links. Para quem nunca prestou atenção, a gente sempre deixa os links, tá? Do Apoia-se, do Cinerverso, das nossas redes sociais, nas descrições de cada episódio, tá? E em alguns episódios, quando a gente tem uma fonte, alguma coisa do tipo, a gente também coloca lá. Inclusive, no episódio anterior que a gente falou do Aro, eu coloquei o site do Aro nas descrições, tá? Então, às vezes o pessoal pergunta pra gente, onde que eu posso ver e tal. Se você não encontra essas imagens em algum lugar, dá uma olhada na descrição, porque às vezes tá no link, tá? Ou então sempre dá uma olhada no nosso Instagram, porque lá quando a gente cita a imagem, alguma coisa assim, geralmente tá dentro do nosso Instagram também, tá? Teve um pessoal que mandou mensagem no YouTube perguntando das imagens, né, do episódio do A-Chip. Então, para quem ficou curioso para ver os slides do A-Chip, vai no nosso Instagram, que você vai encontrar lá também. Beleza? Senhores, vamos então pro nosso episódio de hoje? Muito bem, então, caro ouvinte, vamos ao nosso bate-papo de hoje com um convidado especial. Então, meu caro Morgan, gostaria que antes que nós entrássemos efetivamente no episódio, você falasse um pouco da sua pessoa. Quem é Morgan Almeida? Muito obrigado, Vini. Bom, Morgan Almeida é um geógrafo. Eu sou formado em geografia, tenho pós-graduação em gestão ambiental e sou um entusiasta da ufologia desde que eu comecei a consumir televisão, né, ali nos inícios dos anos 90, ali com
alguns programas que passavam na finada Manchete, a Globo, tinha muitos programas de ufologia, Arquivo X passava na TV aberta, então ali eu comecei já a consumir coisas sobre fora do nosso planeta, sobre espaço, séries, sobre mistérios, e dali pra cá eu comecei e não parei mais, cada vez lendo cada vez mais, pesquisando, até de fato fazer alguns campos de ufologia, né, ir em alguns locais, tal. Então vira uma bola de neve, né? Eu costumo falar com o pessoal que a ufologia é uma cachaça, né, cara? Você vicia nela mesmo e vira aquele buraco sem fundo. Você só vai e não cansa. Isso que é o mais interessante da ufologia, que ela te fascina e você vai e quando você vê, você já perdeu o rumo já, sabe? É assim, ufologia é um... A gente poderia falar que é um bichinho que pica, né? Mas pode ser um Grey, né? Pode ser um Grey que dá, né? Aparece ali no meio da noite, do nada, né? Te dá umas mensagens ali e tal. Mas realmente, cara, a ufologia é algo que chama a nossa atenção. E quando chama, você acaba não conseguindo mais não falar sobre aquilo. E toda vez que a gente tem oportunidade, a gente fala, né? É isso que é engraçado. Chegou em roda de amigos, você fica esperando alguém dar a brecha para você poder brilhar, né? E sair falando ali sobre ufologia. E você, caro ouvinte, como a gente já citou, o Morgan ele tem um podcast, né? Que é o Projeto Contato. Há quanto tempo, Morgan, que você tá na ativa não só com o podcast, mas também com pesquisa e tudo mais? Olha, o podcast tem 1 ano e meio que tá, né, na forma efetiva, assim. Eu, como a gente estava conversando em off, né, que somos todos proletariados, né, por mais que as pessoas que estão nos ouvindo acham que a gente vive de podcast, né. Um dia, quem sabe. Quem sabe, né, a gente não dá essa sorte. Mas até lá somos todos meros assalariados, então temos que trabalhar, pagar nossas contas e com o tempo que sobra, a gente sacrifica entre estar com a família, passear, descansar, a gente fica consumindo ufologia e gravando umas doideiras, né? Uhum. Então, tem 1 ano e meio que eu tô efetivamente com podcast, né? Atualmente tem 60 episódios. Eu tento manter uma regularidade, mas nem sempre dá, né? Às vezes eu tô viajando a trabalho, eu tenho um lugar que o sinal tá muito ruim, eu não consigo montar uma pauta a tempo e tal, e eu faço tudo sozinho, né? Então eu faço a pauta, a gravação, as capas dos episódios, divulgação, então acaba ficando pesado às vezes. Então, no começo, principalmente, eu espaçava muito, soltava um episódio por mês, a cada 15 dias e tal, então deu um certo delay, assim, nos lançamentos. Mas consumindo ufologia no geral, eu acho que desde a minha adolescência, sabe, de forma séria, assim, pesquisando em site, lendo sobre os casos, tal, começando a juntar material desde a minha adolescência, assim. Mas que hoje eu tô com 38 anos, então vamos botar aí desde os meus 18, pelo menos, então são pelo menos uns 20 anos consumindo ufologia em algum grau, sabe? Sim, é um tempo considerável já. Dá para falar com uma certa propriedade, né? Então, não é só um podcaster. Diferente, principalmente de mim, né? Principalmente diferente de mim, que faz 3 anos que eu tô olhando para a ufologia de uma forma mais séria, né? Com um pouco mais de atenção. O Guto, a gente já falou aqui várias vezes que o Guto também já olha para a ufologia há um bom tempo. Eu vi os Anunnaki chegarem. É quase isso. 12 mil anos atrás, o Guto já estava nativo. Anunnaki, fala comigo. Então, com isso, o Morgan também tem aí uma vivência legal de pesquisa, tá? De pesquisa também. Então, o Morgan, além de podcaster, ele é um cara que faz bastante pesquisa, é envolvido no meio ufológico, sempre está perto de palestra, o pessoal que mora no estado da ufologia brasileira, né? Então, mineiro, né? BH, então tá ali no meio do fervo da ufologia do nosso país. Muito bem, então, meus amigos, está apresentado o Morgan para vocês. Por que nós chamamos ele aqui? Como já citei, o Morgan fez um episódio focado no nosso tema. Então é um cara que já está bem inteirado no assunto. E algumas coisas começaram a surgir sobre o tema do nosso episódio. E decidimos então falar sobre isso, beleza?
E já fazendo um link para vocês poderem entender como que esse assunto chegou até a gente, o que foi que aconteceu. Existe um jornal chamado 60 Minutes, né? É um jornal americano, é um jornal tradicional, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho desse jornal em comparação com o Brasil, né? Ele pode ser comparado aí a Fantástico e Globo Repórter, né? O nível do programa. Aí já tem gente que vai comentar, né, Guto? Que o pessoal já... nossa, vai falar da Globo já de novo. Esses caras só falam da Globo. Cara, desculpa, mas a gente tá falando de audiência. A gente tá falando de tamanho de trabalho. A gente tá falando de porte de emissora e de tamanho de programa. Tá? Então a gente não tá... Tô falando da relevância do peso no país, né? Não se é boa ou ruim. Porque já teve episódio que a gente citou isso. Nossa, meu Deus, vai falar da Globo. Cara, desculpa. Então você não tá entendendo o que a gente tá querendo falar, tá? Então assim, estamos falando da relevância do programa, estamos falando do tamanho do programa. Então 60 Minutes, comparado aí a Fantástico e Globo Repórter. Tá? E o conteúdo dele também, né, Guto? É parecido com isso, né? Um conteúdo que vem ali com um meio documentário, um jornalismo que vai mais em cima, que vai mais em campo, né? Que traz ali um conteúdo mais focado no estudo mesmo de algum determinado assunto. É um programa que está no ar há mais de 56 anos, né? Aproximadamente 56 anos. É da CBS, então é um canal aberto. Um programa aberto. A CBS é o canal de maior audiência dos Estados Unidos. E o 60 Minutes, né? Ele tem. A gente fala que ele é semelhante ao Fantástico e ao Globo Repórter, porque ele é um programa semanal também, igual os dois. Ele passa de domingo à noite, ou seja, no horário mais nobre da TV que tem, né? Domingo à noite, igual o Fantástico. Só que ele, ao invés de ser igual ao Fantástico, ele apresenta várias reportagens, né? Ele é um programa de 1 hora que ele tem um tema por semana. Igual o Fantástico. Igual o Globo Repórter, aliás, né? Então ele tem essa semelhança com os dois aí. Só que assim, é um programa gigantesco, né? Ele já tem 56 anos que está no ar de forma ininterrupta, né? Ele já acompanhou a história do mundo nesses últimos 56 anos, cobrindo guerra, escândalo, avanço científico, golpe de Estado. Tudo que é importante acaba aparecendo lá. E ele já ganhou, vale a pena falar, ele já ganhou 138 prêmios Emmy. Só isso. Só isso, em 56 anos no ar. Então essa é a relevância desse programa para você ouvinte entender. Além do que é muito importante dizer, né? Ele é um programa de TV aberta no canal de maior audiência dos Estados Unidos. Então não é um programa que está no canal fechado, que pouca gente vê, não. Não é isso. No último dia 31 de março, para você que de repente está ouvindo esse episódio daqui a algum tempo, 31 de março de 2024, esse jornal apresentou uma matéria de uma investigação longa, uma investigação aí de coisa de 5 anos, uma matéria vinculada com um jornal alemão chamado Der Spiegel, ou como seria a pronúncia disso, né? Der Spiegel. Der Spiegel, sei lá. Mas ele fez aí essa matéria vinculada com esse jornal alemão. E o portal de jornalismo investigativo, um portal independente, né, o The Insider, ele é russo. Tá? Então, foi um jornal americano. Olha que doido. Então, daqui a gente já começa a loucura. Um jornal americano, um canal americano, um programa imenso americano, junto com um jornal alemão e um jornalismo investigativo independente russo, que apresentaram essa matéria, que foi o resultado de uma investigação de 5 anos sobre a famigerada Síndrome de Havana. E só para vocês terem uma ideia, essa foi a 4ª matéria referente ao tema. É um tema que virou uma pauta bem grande desse programa, né, Guto? Só que agora, nessa 4ª matéria, o diferencial é que dessa vez eles apontaram indícios de quem poderia estar por trás dessa síndrome. Nas 3 matérias anteriores eles falavam sobre o que era, o que estava acontecendo, como que começou.
Mas nunca mas era sempre um mistério sobre por que isso estava acontecendo. Nessa matéria do dia 31 de março, no domingo, eles apontaram quem supostamente estaria por trás disso, da síndrome de Havana. E para você, ouvinte, entender o que isso tem a ver com o nosso podcast não é só sobre ufologia, a gente já falou sobre isso, né? O foco nosso principal é a ufologia. Mas, no meio da ufologia, a gente tem muita conspiração, né? A ufologia é um papo de conspiração, então não tem como a gente escapar disso. E o paranormal. Então são assuntos que de vez em quando vão surgir aqui. A nossa vontade é essa. É porque rolou muita coisa na ufologia e nesses últimos meses aí a gente acabou focando. E até a própria síndrome de Havana, nós citamos ela em alguns episódios. Nós chegamos a mencionar ela em alguns episódios. Tá? Durante muito tempo a própria síndrome de Havana, uma das hipóteses era ufológica, né? Sim, sim. Então, assim, e outra, é algo que vem vem se ganhando uma atenção, só para vocês lembrarem, é algo que chama a atenção por ser algo que era totalmente conspiratório e agora está se tornando algo que quase real, tal qual MK Ultra, que foi totalmente conspiratório e depois se confirmou que era real. Então, só para vocês entenderem a força desse assunto. E depois, mais pra frente, vocês vão entender a ligação disso com a ufologia. Perfeito? Mais alguma coisa a acrescentar, meu caro Gustavo Cornaccioni? Não, é isso aí. Vamos passar a bola agora pro Morgan. É isso aí. Então, meu caro Morgan, explique para o nosso ouvinte, e para mim e para o Guto, o que é a síndrome de Havana. Então, eu bolei uma timelinezinha, digamos assim, dos eventos para o contexto ficar mais fácil de ser acompanhado, tá? Então, a gente volta na nossa linha do tempo lá em 2015, quando o governo Obama ele reabre a embaixada cubana nos Estados Unidos, ali como um sinal de reaproximação, né, boa fé entre os países, né, coisa que não acontecia há décadas, né, esse diálogo entre eles. Então, no ano de 2016, os primeiros registros começaram a ser feitos através de funcionários do governo em diversos lugares. E o primeiro, né, incidente que teoricamente teria ocorrido no centro de Havana, num hotel chamado Hotel Capri, foi no ano de 2016 e um agente supostamente o texto ele traz pra gente como se fosse um embaixador, né? A pessoa estava numa embaixada, só que essas pessoas, com o decorrer do tempo, a gente descobre que eles eram todos agentes em algum grau do governo americano, ou da CIA, ou do DIA, né? Que é aquele outro departamento de inteligência, ou de alguma outra agência de inteligência. Então esses alvos que estavam relatando sintomas dessa síndrome eram todos espiões, digamos assim, falando a grosso modo, né, em algum grau de alguma das agências americanas. Então o primeiro deles, no ano de 2016, ele estava hospedado nesse Hotel Capri, que era no centro de Havana, e ele teve perda de audição e problemas na fala. Nos dias seguintes, ainda em 2016, mais 20 funcionários relataram efeitos semelhantes ao do primeiro agente, e também assinalaram outros como tontura, dor de cabeça forte, constante, perda de memória recente e anormalidades visuais. Metade dessas vítimas, né, praticamente 10 dessas vítimas, elas desenvolveram uma disfunção que é chamada disfunção sacástica, que essa disfunção ela é o desalinhamento do globo ocular da pessoa e ela fica com dificuldade de focar a vista na sequência. Então olha isso, a pessoa ela foi afetada por alguma arma até então não identificada, a ponto do globo ocular da pessoa deslocar de lugar, cara. Olha que bizarrice isso. Isso foi no ano de 2016. Seguindo mais um pouquinho, em 2017, os militares do governo americano ampliaram a investigação e já no governo Trump, né, 2017, em retaliação a esses supostos ataques, ele fechou a embaixada cubana e expulsou 2 diplomatas que estavam em Washington,
né? E ainda em 2017, mais 40 vítimas foram identificadas na Cuba, na Rússia e em Guangzhou, na China. Guangzhou foi muito citado também em 2019, 2020, como um dos pontos de mais incidência de Covid, por coincidência, né? Ou não, né? Vai saber. Seguindo a timeline ainda, 2018, 2 médicos da Pensilvânia avaliaram 21 funcionários da Embaixada de Havana. Eram 11 mulheres e 10 homens, com a faixa de etária ali entre 40 e 43 anos, onde identificaram que os funcionários sofreram lesões em redes cerebrais. E especularam, né, que poderia ser devido a uma fonte de energia desconhecida associada a fenômenos auditivos e sensoriais, fecha aspas. Seguindo mais um pouquinho, no ano de 2023, a inteligência dos Estados Unidos ela solta um relatório e ela conclui que é altamente improvável que um adversário estrangeiro tenha sido responsável pelas anomalias de saúde destes agentes. Desde então, um hiato tomou conta da mídia, né? Depois desse relatório, ficou um bom tempo sem sair notícia nenhuma falando sobre a síndrome de Havana ou sobre as pessoas que foram afetadas. Então, a inteligência ela concluiu que essa chamada síndrome de Havana não foi causada por um adversário estrangeiro. E segundo esse relatório, né, não foram encontradas evidências de que países adversários dos Estados Unidos tinham sido responsáveis por qualquer tipo de dispositivo ou ataque que poderia retratar nesses problemas de saúde, né, que seriam a tontura, náusea, que foram e diversas outras mazelas, né, que foram faladas aí pelos diplomatas americanos. Segundo o Washington Post também, 7 agências de inteligência trabalharam na revisão de mais de 1.000 casos que foram registrados em 96 países. Então foram analisados documentos confidenciais, né, e muita literatura médica e científica para determinar, em última análise, que não havia prova nenhuma crível de que um adversário estrangeiro tenha uma arma ou dispositivo capaz de causar esses problemas de saúde especificamente. Então, depois desse relatório, depois desse laudo, né, nesse levantamento todo que foi feito, eles deram o nome de Anomalous Health Incidents, né, que seriam incidentes anômalos de saúde. Eles deram esse nome chique aí para a síndrome de Havana. E por coincidência, né, esse nome anômalo chegou porque eles não tinham como identificar a fonte, né, e os nossos UFOs, né, nossos OVNIs recentemente também ganharam esse carimbo, né, de anômalo que você não enquadra em lugar nenhum, né, no fim das contas. Então eu quis trazer esse apegado de situações que ocorreram desde 2015 para ficar mais fácil para a gente contextualizar daqui para frente o resto da nossa conversa com o pessoal. Perfeitamente. Então tá aí, né, um resumão. Quer mais detalhe? Tem um episódio do Morgan, né, no Projeto Contato, onde ele dá muito detalhe em cima disso aí, referente a tudo que aconteceu e tudo mais, tá? Mas o insumo é essa explicação do que foi e como é tratada a síndrome de Havana. Algo mais a acrescentar, meu caro Gustavo Cornaccioni? Acho que esse resumo do Morgan aí foi perfeito. Então, agora o ponto que eu acho que antes da gente passar pro motivo principal, né, da gente estar falando desse assunto, esse ponto que eu não tinha conhecimento, de que agora nós temos esse termo, né, o Anomalous Health Incidents, né, ou incidentes anômalos de saúde, que seriam situações onde pessoas sofrem alguma coisa que pela medicina ou por cientistas ou por qualquer outra forma de conhecimento não foi constatado, não foi analisado, nunca foi detectado e até o momento não tem uma explicação. Então, para você entender a síndrome de Havana, até o momento não se tem uma explicação efetiva do que ocorre com ela. Então não se sabe se é uma arma, até o momento não se sabe se é uma arma, não se sabe se é um fenômeno natural que acontece em algum lugar, não se sabe se tem envolvimento com a ufologia efetivamente ou não. Então ainda é algo anômalo,
tá? Então, por isso, principalmente, é que a gente acaba ligando justamente nesse mundo aí da ufologia. Bom, a gente chega na reportagem do 60 Minutes, né? Porque, como a gente falou, esse jornal, esse programa, ele já tinha feito 3 matérias a respeito da Síndrome de Havana, né? Ao longo desses 5 anos. E agora, no dia 31 de março, eles vieram com uma nova reportagem, né? E essa reportagem, ela alega o quê? Eu vou abrir aspas aqui, que eu vou estar usando trecho da reportagem. Lesões cerebrais misteriosas são relatadas por autoridades de segurança nacional dos Estados Unidos. Os feridos incluem funcionários da Casa Branca, oficiais da CIA, agentes do FBI, oficiais militares e suas famílias. Isso aqui é muito interessante também, que não apenas os oficiais teriam sido atacados, mas as famílias, os familiares deles, né? E a reportagem, né, como a gente falou antes, o que ela traz de diferente é que ela traz uma acusação. Então, primeiro que muitos acreditam que foram feridos por uma arma secreta que dispara um feixe de micro-ondas ou ultrassom de alta energia. Um outro aspecto interessante da reportagem é que eles conseguiram ligar alguns fatos. A maioria, a maioria dos feridos eram membros de agências de inteligência, né, da CIA, do FBI, membros de embaixadas, pessoal da Casa Branca, militares. A grande maioria deles, em algum momento, esteve ligada à investigação, alguma coisa envolvendo a Rússia. E esses funcionários do governo, eles estavam se sentindo frustrados porque o governo dos Estados Unidos estava duvidando publicamente das alegações deles, né, que um adversário estivesse os atacando, né? A reportagem, eles entrevistam várias pessoas, agentes que foram vítimas desses ataques, supostos ataques aí, né? E eles trazem essa conclusão de que teria sido a Rússia que estaria por trás desses ataques. Uma coisa interessante que na reportagem eles falam é o seguinte, eles trazem, aliás, para exemplificar um pouco de como que se dava esses ataques, vamos citar aqui o caso da agente do FBI, Carrie. Na reportagem, né, eles maqueiam ela, colocam uma peruca, não falam o sobrenome dela, porque ela ainda é uma agente ativa do FBI de contra-inteligência, né? Ela diz que em 2021 ela estava na casa dela, na Flórida, quando ela foi atingida por uma força paralisante, nas palavras dela. Então, Vinícius, você quer ler um trechinho ali do depoimento dela? Abre aspas. De repente, dentro da minha orelha direita, a sensação era como se tivesse uma daquelas maquininhas de dentista, aquelas brocas, dentro do meu ouvido. Aquela sensação quando chega muito perto do tímpano. Foi como um ruído agudo de perfuração metálica e me derrubou para frente em um ângulo de 45 graus. Só um detalhe. Como é que a mulher sabe que ela caiu num ângulo de 45 graus? Não faço ideia. Beleza. A gente da FBI, eles devem ter como saber isso. E ela continua. Ela diz que estava perto de uma janela na sua lavanderia. Abre aspas. Minha orelha direita estava na linha de visão daquela janela, enquanto essa coisa acontecia na minha orelha. E quando me inclinei para frente, isso não me derrubou para trás, mas me derrubou para frente. Imediatamente senti pressão e a pressão e a dor começaram a fluir de dentro da minha orelha direita, descendo pela minha mandíbula, descendo pelo pescoço e chegando ao peito. E ao mesmo tempo, a bateria do meu celular começou a inchar até quebrar o celular. Finalmente, eu desmaiei em um sofá. Por causa da dor no peito, fui examinada por um cardiologista e depois voltei ao trabalho. E lembro-me de reclamar que eu sentia como se tivesse Alzheimer precoce, memória de curto prazo, memória de longo prazo, memórias confusas, multitarefa. Minha vida mudou, eu não era
a mesma pessoa, fecha aspas. Este foi o depoimento da Carrie. Então, ela era uma agente do FBI. Há outros relatos, como esse que o Morgan falou, de um outro agente que na reportagem eles não citam de qual agência que ele era, nem o nome dele, para manter o sigilo ali, a segurança da pessoa, né? Mas ele era de uma... Ele foi, na verdade, foi o primeiro caso relatado publicamente de efeito dessa suposta síndrome de Havana. O cara tem aí 43 anos, ele, depois desse ataque, depois disso que aconteceu com ele, ele teve que se aposentar. Ele anda com ajuda de andador, 43 anos. Tem dificuldade de equilíbrio, ficou cego de um olho, perdeu uma porcentagem alta da audição. Você vê como é forte essas consequências, esses sintomas, né? Uma outra agente também do Serviço Secreto americano, ela trabalhava diretamente com o vice-presidente Mike Pence, que era o vice do Trump, na Casa Branca. Ela relatou ter sentido esses sintomas, né, esse ataque, do lado de fora da Casa Branca. Olha isso, do lado de fora da Casa Branca. Ela disse que a sensação foi como se... dá aflição só de falar. Como se alguém enfiasse uma caneta no ouvido dela e ficasse empurrando. Depois disso, ela teve fortes dores de cabeça, achou que estivesse tendo um AVC e que também a vida dela hoje nunca mais foi a mesma, né? Ela tem dificuldade de locomoção e tudo mais. Conseguiram linkar essas pessoas sempre em algum momento ali da carreira delas recente, com alguma ação diplomática ou de investigação à União Soviética. A União Soviética, nossa, de onde eu tirei isso? A Rússia. É porque fala essas coisas, parece coisa da KGB, né? E no caso, aquela agente do FBI, a Carrie, que a gente citou ali em cima, ela estava investigando, ela investigava espiões russos nos Estados Unidos, né? O que começou a levar as suspeitas de que fosse a Rússia que tivesse por trás disso, né? Um espião russo que ela estava investigando. Esse cara foi preso por volta de 2022. Ele estava fugindo de carro, virou uma perseguição policial, fugiu por 20 quilômetros, mais ou menos. A polícia finalmente conseguiu prender esse cara, parar ele. No carro ele estava com alguns equipamentos eletrônicos, né? Ele tinha um equipamento para apagar o histórico de dados do GPS do carro e passaporte russo. Foram puxar a capivara do cara, fica muito esquisita a história. Ele é um cara que tinha se formado em engenharia eletrônica no Instituto Militar Russo, trabalhou durante anos no Instituto Militar Russo para desenvolver aplicações de microeletrônica na área militar. De repente o cara resolveu largar tudo isso, virar chefe de cozinha e mudar para Nova York. Eu acho que é meio difícil a KGB aceitar que você é um cara que tem credencial alta, que sabe um monte de coisa, de programa secreto, de aplicação de arma secreta da Rússia. Eles aceitaram simplesmente que você achou sua vocação, que é virar chefe de cozinha. Esse cara foi para Nova York, arranjou um emprego num restaurante lá, chegou a participar de um programa de TV na Fox, programa de receita. O nome dele é Vitaly Kovalev. Então esse cara ele foi preso, investigaram ele, e ele passou muito tempo prestando depoimento para essa gente, a Carrie. E ela relata que os ataques que aconteceram com ela sofreu 2 ataques, um na Flórida, onde ela morava, e outro na Califórnia. Esses ataques aconteceram com ela enquanto ele estava na cadeia. Isso aí já começou a ficar um pouco mais estranho, né? A matéria vai em cima disso, né? De que pode ser a Rússia ou não, só que o próprio Estados Unidos não estava querendo acreditar, né, Guto? Que a Rússia estava envolvida nisso. Isso que é o mais louco, né? Isso que é o mais... Então, eu acho, cara, que eles não falavam... E aí entra na relação ali com a questão da ufologia, né? Que é um dos argumentos do setor de defesa, de inteligência americano, de não falar
abertamente dos segredos que eles têm relacionados ao UAPs, OVNIs, né? Uma das coisas eles falam que o povo não está preparado para saber disso, mas a outra é que eles têm preocupação de mostrar para o povo que eles não têm controle. Mesmo caso aqui, eu acho que eles não admitiam isso porque eles não queriam mostrar uma fragilidade, né? Não queriam admitir para a população que, olha, estão atacando a gente desse jeito aqui, a gente não sabe o que é, não sabe o que está acontecendo. Então eles sabiam, claro que sabiam, mas não admitia, né? Ô Morgan, e aí uma coisa que a gente viu depois dessa matéria foi que não parou a história por aí, né, cara? Começou a vir... Tem coisa recente acontecendo, né? Esse armamento, né, que supostamente foi usado, né, fazendo um parêntese aqui rapidinho, essas armas de micro-ondas, né, que supostamente foram utilizadas, né, que alguns estudos apontaram que seria uma arma de algum foco dirigido, né, ou laser ou micro-ondas que desencadearia essa vibração no crânio da pessoa ali, gerando esse tipo de efeito. Os Estados Unidos, em meados dos anos 70, fizeram alguns testes com armamento nesse padrão, né, que foi bem aquela coisa, né, os Estados Unidos tinha muitos projetos, né, mas nem tudo era praticável, né, aplicável. Então, os Estados Unidos chegou a estudar essa tecnologia em algum momento, e a Rússia também. Quando um descobriu que o outro estava fazendo esse tipo de estudo, eles começaram a se espionar nesse sentido. E, aparentemente, os russos estavam mais avançados nessa linha do tempo desse armamento do que os americanos. Então, parece que os russos eles já tinham começado a entender a aplicabilidade de como que funcionava a micro-onda, né, dirigida nessa parte bélica, digamos assim. Atualmente, né, ainda pegando um gancho ainda dessa matéria do 60 Minutes, né, ele traz o depoimento desses agentes que foram afetados, e ele traz uma informação nova também, que seria um suposto responsável, né, pelo ataque, que não é uma pessoa, é um número, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso também. A unidade, né? Exatamente, seria uma unidade, né, que teria a nomenclatura ali de 29155, que seria como se fosse um departamento de inteligência russa, só que ele não tem um nome, um padrão, né? Ele tem só esse código. Eu cheguei a pegar esse número e tentar decifrar dentro do alfabeto russo o que ele seria, mas sem sucesso, né? Se você pegar os números, né, 29155, e traduzir para o nosso alfabeto, né, latino, seria a letra B, I, A, E, E. B-I-E, digamos assim. Só que em russo eu não consegui achar nada que poderia ser relacionado a uma sigla, ou miniatura, ou alguma coisa diminuta nesse sentido no tradutor em russo. Você devia ter falado comigo que eu falo russo, meu amigo. Ah, então eu vacilei nessa. Então nós temos essa unidade que aparentemente tem agentes que estão em território americano, extremamente bem organizados, né, e já estão há algum tempo em território americano, organizados, e que supostamente estariam por trás desse armamento, que até o momento nenhum dos agentes, que seriam a gente botando aí num nível, né, a gente tem como os agentes americanos como os agentes mais de ponta no mundo, com melhor treinamento, maior investimento bélico, financeiro, né. A espionagem praticamente os Estados Unidos inventou, né? Então, eles estão sendo atacados dentro do território deles por uma arma desconhecida, por uma unidade russa extremamente bem treinada, que eles não sabem quais agentes são, quantos são, né? E qual arma está sendo utilizada para afetar os agentes de inteligência americana. Né, que essa inteligência que ela está sendo minada, né? Isso, quando você vê o famoso big picture ali, né? Então são os agentes que têm a capacidade de interceptar o inimigo que estão sendo neutralizados. E isso é uma coisa muito interessante, né? Que essas peças do tabuleiro estão sendo literalmente colocadas de lado, sendo abatidas um a um. Os Estados Unidos, assim, eles são... Eu escuto bastante conteúdo relacionado a geopolítica, questão militar. Algumas observações que eu já ouvi a respeito dessa questão de
espionagem, né, que as agências de espionagem americanas, elas seriam muito fortes em inteligência mais fortes do que a Rússia, por exemplo, né, de descobrir informação. Mas que a Rússia seria mais forte que os Estados Unidos na questão de contra-inteligência, que é você esconder informação e você confundir o inimigo. Faz sentido nessa situação, né? Porque aí eles teriam escondido dos americanos uma arma muito poderosa aí. Eu considero essa arma aí, cara, se for realmente uma arma, cara, é a arma perfeita. Porque, assim, por exemplo, se a pessoa toma um tiro, a primeira coisa que você vai perguntar é quem que atirou. Agora, isso aí você confunde com uma dor de cabeça, confunde com uma gripe, confunde com alguma, sabe, uma doença. Né? Você não sabe de onde veio, você não sabe nem que você está sendo atacado. Né? Faz 5 anos que os caras, 6 anos que os caras estão... 6 anos não, quase 10 anos que estão investigando essa história aí. Só agora saiu um relatório falando, olha, acho que é uma arma. Os caras estão de, abre aspas, de parabéns, né? Essa contra-inteligência russa aí. E vale só fazer um parênteses aqui. Eu tenho certeza que vai ter gente nos comentários depois falando, aquela galera que é pró-Estados Unidos e a galera que é pró-Rússia, vai todo mundo ficar xingando a gente. Ninguém tá torcendo pra lado nenhum aqui não, viu? Só estamos falando, pra mim não tem santo nessa jogada aí não. Estados Unidos, Rússia, o único paísinho bom no mundo é Jamaica, por razões óbvias. Mó paz, né? Mas para deixar claro pro pessoal, não estamos assumindo lado aqui não tem santo nessa história, gente. Geopolítica não tem santo. Falando sobre essa unidade, a 29155, né, seria uma unidade russa, né, de operação no exterior. Então, ela não é apenas uma unidade de contra-inteligência, ela é uma unidade de operação. Ela vai a campo realizar suas ações. Não apenas levantar inteligência, ela ataca. Né? É uma unidade ofensiva. Neutraliza, né? E atribui-se a ela, né, inúmeros incidentes internacionais, incluindo a tentativa de envenenamento do desertor Sergei Skripal na Grã-Bretanha em 2018 e de envenenamento do Navalny, que era um inimigo do Putin, na Inglaterra, né? Isso, era um rival que tinha surgido do Putin. Recentemente aí, né? Faleceu de causas naturais anômalas. O pessoal na Rússia tem mania de cair de janela, velho. É curioso isso aí. A investigação desses veículos jornalísticos, né? Essa última investigação que deu nessa matéria que a gente está citando, ela durou 1 ano. Ela diz que esses casos lá em Havana não foram os primeiros dessa síndrome. Né? Os casos de Havana foram os primeiros a se tornar conhecidos. E aí, abre aspas aqui para um trecho da reportagem, né? Fala, é provável que tenha havido ataques 2 anos antes em Frankfurt, na Alemanha, quando um funcionário do governo dos Estados Unidos, no consulado americano, na Alemanha, ficou inconsciente por algo parecido com um forte raio de energia. Nem preciso dizer, né, que do lado russo da treta, né, Moscou falou que as conclusões da investigação, claro, são infundadas, né? Há muitos anos se fala sobre esse assunto na imprensa e desde o início, na maioria das vezes, está vinculado à parte russa. Mas ninguém publicou uma evidência convincente. Então tudo isso não passa de uma acusação infundada e sem base, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em uma entrevista coletiva essa semana. No episódio que nós falamos sobre o A-Chip, no meio dos slides do A-Chip, você lembra, Guto, que tinha uma questão de estudos de armas direcionais? Sim, né, de pulsos eletromagnéticos, energia dirigida, né? Isso, energia dirigida. Inclusive, a gente até ficou... Foi nesse momento que a gente citou a síndrome de Havana. Que a gente falou, mas o que seria isso de energia dirigida? Talvez armas que fossem focadas, né, em direcionar de alguma maneira algum tipo de energia. Uma arma laser ou então um pulso que pudesse afetar sistema cognitivo da pessoa, enfim... Então é aí que a gente começa a ter até essa relação de como que a síndrome de Havana ela começa sim a ter uma relação com a ufologia, porque talvez
essa arma ou esse estudo, ou seja lá o que for, é uma engenharia reversa. Pode ser uma forma de engenharia reversa. Pode ser, dentro, né? Pode ser alguma coisa que no meio do estudo entre Estados Unidos tentar descobrir, a Rússia tentar descobrir, ou qualquer outro país que seja, né? Tentar descobrir algo e que esteja em posse de alguma tecnologia não humana, de repente o que eles chegaram de descobrir, desenvolver e fazer a engenharia reversa foi justamente de uma arma referente a isso. Pode ser uma possibilidade. A gente sabe que o Coronel Felipe Corso, né, que é um grande nome ligado ao caso Roswell, ele era o elo entre as Forças Armadas ali, né, a Força Aérea, que para repassar informações e materiais para os institutos, para as empresas privadas, para realizarem as pesquisas de engenharia reversa. E ele cita no livro dele, né, O Dia Depois de Roswell, que eles, na época, não conseguiram, né, fazer um disco voador, mas que eles tiveram vários avanços tecnológicos que foram aplicados primeiro no campo, na área militar, depois chegou na sociedade civil como um todo, que eram fruto da pesquisa deles de engenharia reversa, né? Como fibra ótica, um monte de coisa, né? Microchip, transistor, essas coisas aí. Então, e a gente viu no A-Tip, como você falou ali, né? Que dentre os estudos e dentre as ameaças que eles identificavam, né? Tava exatamente isso aí que é a síndrome de Havana, né? Ataques dirigidos de energia e tudo mais. Então, assim, eu acho que é possível que um governo muito poderoso, como Estados Unidos ou Rússia, desenvolva uma arma como essa. Isso eu acho que é possível. Acho que eles têm capacidade, né, de fazer. A gente não está falando de um disco voador. Estou falando de uma arma de micro-ondas aí, né? Acho que é possível. Agora, dá para descartar essa possibilidade de ser fruto de uma engenharia reversa? Não dá. Eu não descarto. Porque a gente sabe que a gente sabe que a Rússia tem muito segredo, a casuística lá é muito alta relacionada à ufologia. É um país extremamente fechado, né? Lá, por que não tem denunciante na Rússia? Porque denunciante lá não se cria, né? Cai da janela mais rápido. Então, é difícil vazar coisa de lá. Mas que, no mínimo, casuística e muitos relatos existem. Acho que seria ingenuidade a gente achar que o grande rival dos Estados Unidos durante a Guerra Fria e até hoje, né, dono do maior arsenal nuclear, não estaria pensando numa engenharia reversa de OVNIs também, né? Assina embaixo, a Rússia é um mistério, né? Eu, inclusive, estou olhando para um livro aqui que eu comprei do Jackson, que chama UFOs na Rússia, antes e depois da queda do comunismo, né? Foi publicado pela Biblioteca UFO. Então é sensacional o livro, tá, gente? Muito bom. Ele foi escrito pelo Paul Stonehill e Philip Mantle. Philip Mantle, já o nome dele já é famoso na ufologia. Então é um livro bem interessante. Eu vou ver se tem alguma coisa, alguma matéria que ela pode agregar com o nosso tema, e depois eu trago para vocês. Eu dou um jeito de publicar também, criar um link para o pessoal acessar. Mas eu vou ver se eu arrumo um PDF dele. Eu tenho ele físico aqui. E um dos entraves técnicos para essa criação, para a criação de uma arma dessa, é justamente como você pegar uma tecnologia que a gente tem hoje, né, que são aqueles canhões de controle de multidão. Não sei se vocês já viram, parecem uns megafones que ficam em cima de Jeep. Sim, os Estados Unidos usam isso em multidão. Eles criaram um protótipo, colocaram num Jeep e levaram para o Afeganistão, supostamente para controle de multidão. Só que ele não tem esse poder acústico para derrubar ninguém, né? Ele é como se fosse um alto-falante mesmo, que ele deixa o pessoal ali meio zonzo, digamos assim. É para dispersar, né? Tipo uma bomba de gás lacrimogêneo, mas em forma de som. Isso, né? Como se fosse uma bomba acústica, digamos assim, né? A pessoa não desmaia, ela não tem náusea, o olho dela não sai do lugar, nada desse tipo. E ela fica na carroceria de um Jeep, então vamos ter isso em mente.
para esses ataques teria que ser uma arma muito menor, né, com um poder de alcance relativamente longo, né? A gente tem ataques aí que foram registrados que a pessoa estava num prédio que a única coisa que tinha de frente para a janela que ela recebeu o ataque era um outro prédio, do outro lado da rua. Então seria uma arma com um certo alcance, digamos assim, e portátil, né? Do tamanho de um revólver ou um rifle, alguma coisa bem menor assim. E tem muitas dificuldades técnicas, né, para você criar uma arma tão potente, tão portátil, né, e para gerar esse dano, digamos assim. Então é um dos entraves de engenharia mesmo, é um problema de engenharia, né? A nossa física, né, o que pode ser levantado através dos laudos médicos, né, é que foi alguma arma aparentemente acústica, dirigida, só que não tem nenhum protótipo disso. Os Estados Unidos não conseguiu fazer isso de forma prática, né, operacionalizar isso, e não que a gente saiba. E quem garante também que não é um ataque interno que está acontecendo, né? Então eu acho interessante da conspiração justamente isso, né? A gente pode viajar em várias vertentes, né? O ataque pode ser interno, ou pode ser algum agente renegado aí que está batendo os outros da inteligência, botando a culpa no russo, pode literalmente ser um russo, né? Então tem muita coisa não dita aí, e como a gente falou lá no começo do episódio, né? Isso saiu da nuvem da viagem da maionese, de um assunto da galera da teoria da conspiração, e está se provando mais uma realidade, né? Que tem uma guerra acontecendo com uma tecnologia que só um dos lados tem, né? E o outro só está sendo abatido até então. Vamos falar, você citou aí questão médica, né? Teve um estudo médico, um importante estudo médico, que foi realizado pelo governo, liderado pelo Dr. David Relman, da Universidade de Stanford. E em 2022, esse doutor disse, abre aspas, o que descobrimos foi que pensávamos que havia evidências claras de uma lesão no sistema auditivo e vestibular do cérebro. Tudo começando com o ouvido interno, onde os humanos percebem o equilíbrio sonoro e sensorial, e depois traduzem essas percepções em sinais elétricos cerebrais. Então atacava o equilíbrio da pessoa, e não atacava apenas a audição dela, atacava o cérebro também. O estudo dele descobriu que a energia pulsada direcionada por radiofrequência parece ser o mecanismo mais plausível, né? Por exemplo, um feixe focalizado de micro-ondas ou ultrassom acústico. E aí ele relata, né, que mais de 100 funcionários ou familiares apresentam sintomas inexplicáveis e persistentes. Quando começa a ter um estudo médico em cima do negócio, a gente começa a caminhar quase pro caso do MK Ultra, né, Guto? Que foi um papo que iniciou como conspiração e o pessoal falando, mas pô, será que é verdade? Será que não é? E aí começa a ter investigação médica, começa a ter uma investigação mais aprofundada, até uma hora que alguém levanta a mão e fala, não, realmente é real e aconteceu, tinha um responsável, o responsável no caso, né, era até a CIA, então a gente acaba começar a ter evidências muito mais plausíveis de que é real, né? A situação da síndrome de Havana, ela é real, e eu acredito, até puxando aí um pouco a situação nossa atual, né, dentro do que a gente está tendo agora no mundo. A gente vê uma movimentação militar muito grande por N partes, né, no mundo inteiro. Alguns dizem que a gente já entrou na Terceira Guerra Mundial, outros não. Mas esse assunto surgir em meio a uma tensão de conflitos, né, seja entre a Ucrânia e a Rússia, a OTAN e a Rússia, Israel e Hamas e tudo mais, né, a situação da China com Taiwan, e aí do nada vem essa matéria falando sobre a síndrome de Havana, que dá uma fomentada também, né, cara, nesse assunto de guerra e conflito e tal, de que imagina você revelar que realmente isso é real, que essa arma é real, quem está em posse disso é a Rússia ou até o próprio Estados Unidos ou qualquer outra nação. Imagina o quanto isso não seria... Quando teve a Primeira Guerra Mundial,
a gente teve a situação do gás mostarda, né? Que foi uma arma muito poderosa, usada ali no meio da Primeira Guerra Mundial. E houve meio que um acordo, né, de cavalheiros ali entre a guerra de que o gás mostarda não poderia mais ser utilizado. Eu não sei se eu tô falando besteira, né? Mas eu lembro dessa informação, de que o gás mostarda ele é proibido ser utilizado em conflitos. Não, o gás mostarda ele foi proibido depois da utilização. Eles usaram na Primeira Guerra, aí falaram, não, gente, peraí, não, vamos combinar que isso aqui não dá. Aí então assim, entre conflitos, você pode usar um monte de coisa, mas gás mostarda é pesado demais, né? Então imagina uma arma dessa surgindo no meio de uma guerra. É o tipo de coisa que eu acho que aconteceria, de se provar, falar, não, é real, a arma é real, tá em posse de quem quer que seja. Eu acho que acaba havendo um envolvimento muito grande das nações para falar assim, não, peraí. Beleza, você tem essa arma aí, mas eu acho que se você continuar utilizando essa arma aí, a conversa vai ser diferente. A gente vai ter que se envolver mais, porque é algo que causa muito dano, né? Cara, eu acho, assim, a gente tá falando desse assunto porque essa matéria surgiu agora. Se não tivesse saído, talvez a gente não estaria nem falando sobre síndrome de Havana agora, exatamente. Mas assim, isso que você falou é muito importante, né? Por que saiu isso agora? A gente tá nesse contexto todo aí, o mundo tá, acho que na maior tensão que já existiu desde a crise dos mísseis lá em Cuba, em 62, 61, 63, não lembro o ano exato. A maior crise possível, conflito em todo lado, e surge essa matéria agora. Uma coisa para pensar é assim, por que isso saiu agora, né? Dá para cravar que essa matéria está sendo sincera? Ela é simplesmente uma matéria jornalística que não tem um dedo da CIA por trás. Existiu, no meio da Guerra Fria, uma operação chamada Mockingbird. Mockingbird, em inglês, quer dizer pássaro canoro, né? Aquele passarinho que você treina ele para cantar. Essa operação Mockingbird era uma operação secreta da CIA, que o objetivo dela era recrutar jornalistas, editores de jornal e jornalistas, para serem, digamos assim, porta-vozes não oficiais da CIA na imprensa. E era fake news, né? Espalhar fake news, espalhar notícia que interessava ao governo americano, principalmente no contexto da Guerra Fria, contra a União Soviética e tudo mais. A mídia americana, não apenas a americana, mas a mídia do mundo todo, né, cara? Não existe mídia imparcial. Ela vai estar sempre sujeita aos interesses dos grupos mais poderosos, sejam eles políticos ou econômicos e tal. Então, assim, se os Estados Unidos preza tanto por não parecer frágil aos olhos do mundo, não parecer frágil aos olhos do próprio povo e aos olhos dos inimigos, para eles estarem admitindo que eles estão sendo atacados, seus agentes secretos, porque assim, se agente secreto é atacado, o cidadão civil então tá ferrado, né? Então assim, para eles admitirem que os agentes secretos deles estão sendo atacados por uma arma desconhecida, uma tecnologia que eles não têm, e que é o maior inimigo deles que está fazendo isso, eles estão vendo alguma vantagem em abrir esse jogo. No contexto que a gente já está aí de uma Guerra Fria 3.0, quase tendo guerra nuclear, num ano de eleição, tem que lembrar isso, que é ano de eleição nos Estados Unidos, né? E para o americano, questão de segurança nacional e de defesa é um item muito importante para o eleitor, né? Então tem vários pontos a considerar. Se isso aí não é um puro e simples false flag, né? Se é uma história que está sendo plantada, ou se é verdade mesmo, né? Mais uma vez, a gente fica naquela coisa assim de... Será? Então, e fica aquela coisa, velho. Quem que a gente vai confiar? Na CIA ou no FSB, que é a antiga KGB virou FSB? Vai confiar em quem? Não dá pra confiar em nenhum dos dois. É muito complicado, cara. E assim,
Eu lembro que mês passado, aquele historiador israelense, o Yuval Harari, eu gosto muito do trabalho dele, falando a respeito de Terceira Guerra Mundial. Ele citou lá numa palestra dele, né, que assim, durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Segunda Guerra Mundial começou, muita gente não sabia que tinha começado a Segunda Guerra Mundial. Que talvez no futuro as pessoas vão olhar para esse momento que a gente está falando já como, eles estavam na Terceira Guerra Mundial e não sabiam. Porque se você olha aí, cara, não dá para separar os conflitos. Aquele conflito em Israel, na faixa de Gaza, o conflito na Ucrânia com a Rússia, eles podem não estar ligados diretamente, mas um influencia o outro. Então tá tudo meio que ligado. O que acontece em um impacta na questão do outro, sabe? A Ucrânia, os Estados Unidos estão ameaçando cortar financiamento para a Ucrânia para ajudar Israel, mas se ajudar Israel tem a consequência não sei aonde. Se os Estados Unidos se enfraquecer no conflito de Ucrânia e Rússia, de Israel ali, isso favorece a China, de repente com Taiwan. E aí no meio disso tudo surge uma arma como essa, que, cara, eu fico imaginando, velho, imagina uma arma dessa que você não ataca uma pessoa, sabe? Uma arma, tipo, dessa em massa. Meu irmão, já pensou? Enquanto você estava falando, eu estava pensando justamente isso. Às vezes os Estados Unidos já está sendo atacado e não sabe disso, né? Ou não assumiu isso, né? Você está tendo seus agentes, que são agentes também de campo, né? São agentes de FBI, CIA e tal. Eles estão sendo abatidos com uma arma que você desconhece, você não vê o agressor, né? Então ele já está tendo suas peças estratégicas, digamos assim, de inteligência sendo abatidas, né? E outra coisa interessante também, pegando um gancho nessa fala sua, que aquele agente russo, o cozinheiro que foi preso lá na fuga, né, na rodovia, o chefe lá, Kovalev, ele foi morto na Ucrânia. Ele foi deportado para a Rússia e depois foi enviado para a Ucrânia e supostamente ele morreu atuando na guerra lá. Ou ele pode ter sido uma queima de arquivo, tipo o governo russo, né? Tipo, te descobriram, tchau pra você, vai lá pro front e não volte mais. Ou o cara, tipo, fala só... Porque tem a certidão de óbito em russo dele. Então ele pode ter sido, como ele era um agente de inteligência, né, altamente gabaritado, pode ser que eles criaram uma morte falsa ali e deixaram o cara em off. Eu acho mais isso, sabe, cara? Porque se ele era um cara que ele tinha muito conhecimento de eletrônica, aplicação militar disso, eu não acho que os caras iam desperdiçar, a não ser que ele tenha aberto o bico lá, né, e falado coisa que não devia pros americanos, né? Uhum. Se ele não fez isso, eu acho que os caras não iam desperdiçar, não, talvez, mata ele, dá outra identidade pro cara e põe pra jogo de novo. E falando, né, também ainda pegando um gancho dessa nova geração de armas, né, nós temos supostamente essa, e recentemente o Ministério da Defesa britânico, né, eles divulgaram o vídeo daquele teste daquela Dragonfire, que é pra bater drone. Sim, Dragonfire. Não só drone, né, cara, aquilo lá é pra drone, pra míssil. Ela, exatamente, o que vier de cima ela derruba, né, é aquela coisa, quem garante que não tem uma dessa já instalada em um avião de pequeno porte, um drone, alguma coisa assim, pra bater alvo, né? Que são armas de energia dirigida, né? É justamente o que a gente tá falando aqui hoje. Quando a gente fala de arma, uma coisa é a gente falar de UAP, né? Falar dos OVNIs e tal. É mais difícil da gente chegar em alguma conclusão. Engenharia reversa envolvendo objeto voador e tal. É muito mais difícil da gente chegar numa conclusão. Agora, quando a gente começa a falar de armamento, a gente começa a ter uma visão mais clara dessas coisas, da possibilidade dessas coisas. E, cara, isso sempre ficou muito, muito bem demonstrado para todo mundo, de que qualquer tecnologia nova, antes de tudo, vai ser testado militar. Vai vir um teste militar para você ver como que aquilo funciona, né? Uma guerra nada mais é do que um grande laboratório, né? Você testa tudo quanto é coisa. Você testa química, você testa medicina. A medicina mundial, ela deve muito à Segunda Guerra Mundial, porque vários testes, principalmente cirúrgicos, foram feitos ali. A própria questão do desenvolvimento das anestesias cresceu muito no período de guerra, né?
O Super Bonder, o Super Bonder que a gente usa em casa, ele foi usado no front pra fechar ferimento até o cara ser atendido. Isso. Então, uma guerra, ela é um laboratório a céu aberto ali. Então, armas nesse porte para uma guerra é teste. E a gente sabe que vai ser usado, né? Eles acabam usando mesmo. Então, você vê armas nesse nível de... né, dessa possibilidade da síndrome de Havana, né, de ser uma arma de energia dirigida que afeta a questão cognitiva da pessoa. A gente tem o Dragonfire, que é realidade, não é mais conspiração. É uma realidade, já foi testado, já foi demonstrado. E quem garante pra gente que ele já não está em outras formas, né, de armamento. Eu lembro que quando a gente estava debatendo isso dentro do grupo de apoiadores, a gente acabou citando um armamento de Israel também, que é uma arma laser. Então, a tecnologia está aí. É engenharia reversa ou é totalmente humana, a gente não consegue bater o martelo. Mas uma tecnologia, quando ela vem de um avanço muito grande, tem aquele questionamento. Obviamente a gente vai questionar, né? De onde que ela veio, como que foi feito o estudo disso, por que antes a gente não tinha nada disso e de repente aparece uma arma nesse porte. Nessa questão do desenvolvimento das coisas na guerra, né? Você falou que todas as áreas acabam se desenvolvendo muito nesse período, todas mesmo, cara. Na Segunda Guerra, quando começa a Segunda Guerra, a Alemanha pega todo mundo ali na Europa de surpresa, né? Invade a Polônia, invade a França, a Bélgica, tudo. Naquilo lá que ficou conhecido como o Blitz, né? Blitzkrieg, que era uma tática nova de guerra que os alemães desenvolveram ali, de uma guerra muito rápida, usando muito tanque, com uma mobilidade muito grande, que não dava tempo de quem estava sendo atacado se organizar e se defender. E uma coisa que começou a ser utilizado ali, era algo que era dado para os soldados alemães, para eles aguentarem o tranco. Era a intenção de transformar... Sabe aquela história do soro do super soldado que você vê no Capitão América, aquelas coisas? Os alemães, eles recebiam pastilhas com uma substância que tinha sido desenvolvida para aquela finalidade, que depois se passou a se chamar de metanfetamina. Então, por que os soldados alemães aguentavam, de repente, ficar 4 dias em guerra, em batalha, sem dormir, sem descansar? Porque os caras estavam tomando metanfetamina todo dia, sabe? E aí isso saiu dali, caiu na rua, foi para a sociedade. A mesma coisa, o próprio MK Ultra, né? Que teve envolvido no desenvolvimento de LSD e todas essas coisas. E depois testar o LSD na sociedade. Então a CIA é bonzinho caramba também. Não tem santo nessa história. Então, assim, a gente pega agora aí, vê o desenvolvimento dessa suposta arma, que até agora a gente falou que é uma alegação, né? Não tem uma prova, não sabe nem como é essa arma ainda, não tem uma imagem dela. Mas se isso está aparecendo agora, é porque isso já vem sendo estudado e desenvolvido há muito tempo. E a arma tem aquela coisa, né, cara? A bomba atômica, né? Se alguém tivesse uma bomba... Um país que tem uma bomba atômica, não adianta ele ter a bomba atômica. Ele tem que deixar que os outros saibam que ele tem. Porque é uma arma de dissuasão, né? Assim, não mexe comigo que eu tenho uma bomba atômica. Se você não deixar se os outros não souberem que você tem uma bomba atômica, ela não tem utilidade. A grande força dela é a ameaça de se usar. Agora, uma arma como essa aí, eu acho que ela acaba sendo perfeita para o objetivo que esse país tem, né? Uma arma nunca é perfeita. Mas assim, porque ela é um tipo de arma que, primeiro que você usa e ninguém vai suspeitar que você está usando. E é uma arma que você não precisa que o outro saiba que, necessariamente. Você não precisa que os outros saibam que você tem. Você pode atacar a pessoa, ela nem sabe que está sendo atacada. E você acaba atingindo, tipo uma arma stealth, né? Claro que se... E outra, né, na questão da pesquisa de armas, né, por que os Estados Unidos não queriam que os inimigos soubessem que eles estavam desenvolvendo a bomba atômica no Projeto Manhattan? Porque assim, eu não sei se aquele cara ali sabe que eu estou pesquisando isso. Talvez ele não sabe. Se ele souber e ele vai chamar atenção, eu vou fazer ele pesquisar também.
Eu vou chamar atenção pra isso, o cara fala, eita, os caras estão fazendo isso, putz, é melhor eu fazer isso também. Então, às vezes é melhor você, tirando a bomba atômica, às vezes é melhor você não deixar o cara ficar sabendo, né? Esse tipo de arma, acho que se o inimigo não sabe que você tem, melhor ainda. Então, é o tipo de arma perfeita pra espião, né, cara? Eu acredito que ficou claro, né? Acho que a gente conseguiu elucidar aí a questão da Síndrome de Havana, só repetindo, tá? Se você quiser mais detalhes de como funciona a possibilidade, né, do funcionamento dessa suposta arma, no episódio do Morgan ele explica ali, legal, tal, ele traz mais algumas informações, né, porque ele foi bem dedicado ao que é a síndrome. Então, se você quiser entender mais isso, Projeto Contato, vai lá, episódio da Síndrome de Havana, você vai entender mais ainda, beleza? Mas eu acredito que ficou claro, né, meus amigos? Podemos dar por concluído o nosso assunto? Acho que sim. Com certeza, senhores. Muito bom. É isso então, caro ouvinte, chegamos ao momento final do nosso episódio e de praxe, quando temos um convidado novo, gostamos que ele fale um pouco sobre o projeto dele, como encontrar ele nas redes sociais. Então, meu amigo Morgan, fale aí do seu podcast, do seu arroba, né, de como que o pessoal consegue te apoiar. Faz o seu jabá, meu querido. Muito obrigado. Bom, tô na mesma lida, né, na mesma luta de todo mundo, né, com aquele Apoia-se. Então tem o Apoia-se do Projeto Contato também, que quem tiver interesse, né, em contribuir com o desenvolvimento e evolução do podcast, melhoria de equipamentos, né, toda ajuda é muito bem-vinda, né? Então eu vou deixar com vocês, galera, os meus links de contato, que eu tenho aquele Linktree, né, que tem tudo num lugar só, que fica mais fácil. Então no Linktree tem o Apoia-se, tem um Pix também do Projeto Contato, para quem quiser ajudar, porque às vezes a pessoa não tem condição de contribuir mensalmente, ou não tem interesse, mas fazer ajudas pontuais também. Então tem o Pix lá, é muito bem-vindo. Nesse Linktree também tem o questionário ufológico, que é um questionário que eu estou montando aos poucos, que eu espero criar um pequeno banco de dados ufológico com esse questionário, né? Eu vou pegando ali os relatos das pessoas, então eu vou gerar alguns dados com isso aí no futuro, vou deixar ele correr durante alguns anos para ter uma quantidade mais robusta de dados, né? Então, para quem já tiver tido algum avistamento, suposta situação estranha, ufológica, tiver suspeita de abdução, tem esse questionário lá, se a pessoa, ele é anônimo, a pessoa pode preencher só os dados referentes ao que ela passou, né, na situação levantado. No final tem lá a opção de colocar nome e telefone de contato, quando a pessoa tem interesse, né, de gravar para o podcast também. Alguns relatos já vieram para mim através do questionário, né, a pessoa colocou a informação primeiro, depois eu entrei em contato, a gente conversou e gravou. Tem o link do meu WhatsApp direto também. Eu sou um cara muito aberto a trocar ideia, eu adoro conversar sobre o tema, sou um cara muito, muito aberto, muito tranquilo. Então tem meu WhatsApp, tem link do e-mail do Projeto Contato, tem o Spotify, TikTok, Instagram. Então vou deixar no link para vocês colocarem no link da descrição, que fica mais fácil. E eu queria pedir também uma força do pessoal, porque eu tô terminando um livro sobre ufologia mineira. Isso eu nem falei para vocês ainda. Deixei essa surpresinha pro final. Notícia em primeira mão, é disso que a gente gosta. Que da hora. Eu sou fascinado, né, pela ufologia no geral, mas eu pensei, cara, como eu posso contribuir mais para a comunidade ufológica, né? Aí pensei, além do podcast, né, que eu foco muito em casos mineiros. Todos os casos que eu levo para lá de ufologia aconteceram em Minas Gerais. Então, fora isso, eu tô criando esse livro também, tá praticamente pronto, né? Então, o Jackson escreveu o prefácio para mim, o Ribas eu pedi para ele dar uma força para fazer a capa. Então, aquela coisa, eu tô pedindo, acionando os amigos para poder terminar meu projeto. E o livro tá praticamente pronto, tô aguardando só fechar com uma editora para poder lançar, fazer aquela revisão final, né, e lançar. A minha vontade mesmo é lançar pela biblioteca da revista UFO,
que é uma coisa que eu tenho muito carinho de coração, assim, né? A nossa bibliografia, tudo que eu cresci lendo, né? Foram as revistas UFO, os livros da UFO, as matérias da UFO. Então, nesse momento, né, após a partida do Jevaer, tá tudo um pouco de hiato e tá retomando agora as atividades. Então, eu até cheguei a conversar com algumas editoras e segurei para ver se a revista UFO vai retornar as publicações, sabe? Porque a minha vontade de verdade é lançar através dela. Eu vou deixar, então, o agradecimento aqui. Muito obrigado primeiramente, vocês dois pelo convite. Gostei muito desse papo, foi muito legal, muito enriquecedor de verdade. Fico aqui à disposição, sempre que vocês quiserem trocar uma ideia, falar de ufologia, mistério, assombração, conspirações, vamos embora e tamo junto. O segundo episódio com o Morgan já tá pronto, né? Ufologia mineira, né? Aliás, UFO e pão de queijo. Tá aí o nome do livro já. Vamos lá, tem uns casos bem legais lá. Tem uns casos bem legais lá. Cara, eu tô pra fazer um rolezinho agora no meio do ano. Eu queria terminar esse rolê na Serra da Beleza, mas eu acho que não vai rolar. Eu e minha esposa, e eu tô chamando isso de UFOs e queijo. Eu tô chamando de o circuito dos UFOs e do queijo. Então, São Tomé das Letras, ir pra Varginha, né? E ainda tem os outros lugares. Mas tá aí, ó. Eu acho que tá aí um tema legal pra gente poder fazer, hein, Morgan? Cara, tá mais do que convidado. Vamos fazer um episódio aqui falando sobre a ufologia mineira, mas de cidades para as pessoas visitarem em Minas, para fazer um tour ali legal. A gente vai falar de turismo de ufologia em Minas. O que vocês acham? Eu já tenho essa pauta pronta. Quando vocês quiserem, vambora. Ufologia, pão de queijo e pinga. Nós. Bom. Eita, nós. Então tá chique demais. Pô, Morgan, cara, a gente só tem que agradecer aí a sua participação, ter topado participar com a gente. O papo foi extremamente engrandecedor aí, e é um papo que eu e o Guto, a gente vem trazendo esse papo mais técnico, né? Um papo até mais cansativo. Os 2 últimos episódios exigiram demais da gente em questão de estudo, em questão de conteúdo. A gente ficou até um pouco preocupado se o ouvinte tinha curtido ou não esse assunto, porque realmente são assuntos mais técnicos. O pessoal gosta de relato, gosta de casuística, mas é uma parte da ufologia que a gente não poderia deixar. E aí, pô, deu uma saída um pouco ali, né, dos assuntos que a gente estava nessa questão da síndrome de Havana, e é algo que eu não conhecia quase nada desse conteúdo. Eu acredito que muitos ouvintes também não conheciam. Então, Morgan, muito obrigado, cara, e você, com certeza, é mais um membro aqui do podcast O Contato e tá mais do que convidado pra gente poder bater mais algumas conversas aqui, beleza? Então, agora a gente queria aproveitar a deixa aqui, antes da gente encerrar, pra agradecer e mandar um alô pra galera lá no Instagram que respondeu nossa caixinha, deixou um alô pra eles, deixou um alô pra gente, um recado. Vamos nessa? Vamos lá, ó. Passando um por um aqui, agradecer ao Bruno Diego, de Duque de Caxias. Valeu, Bruno, um abração. Agradecer ao Luiz, tá falando lá de Catende, no Pernambuco. Pernambuco tá em peso, cara. Pernambuco tá em peso. O Luiz Andrade sempre trocando ideia com a gente, né? O Luiz manda mensagem sempre pra gente. Pernambuco tá uma casuística brava também, né? O Rodrigo Raposo, de Niquiti. Abração, Rodrigo. Cara, Rodrigo Raposo já é amigo também, né? Rodrigo já é de casa, já. Já é de casa, já. Rodrigo. O Moraes, o Moraes tá falando de Boston. Ele mandou um abraço pra gente de Boston, Massachusetts. E falou que tá sempre ligado no Contato. Abração. A galera de longe, né? Sempre com a gente aí, né? O pessoal de Portugal, o João, né? Mandar um abraço pro João também. O pessoal de Portugal, a gente vai fazer um episódio, a gente tá vendo ainda certinho e tal. A gente vai fazer um episódio sobre a casuística de Portugal, tá? Porque a gente conseguiu algumas informações, parecem que tem coisas legais em Portugal pra gente poder falar. E como a gente tá com um público de Portugal bem maneiro, então tá valendo a pena. E são os casos que são pouco conhecidos até em Portugal mesmo. Mandar um abração pro Jonas, de Paudalho, Pernambuco também. Tá, e ele falou que ele vê vários OVNIs e luzes brilhantes no céu lá da região dele. Pernambuco, cara, acho que tem uns 3 comentários de Pernambuco, velho. A galera de Pernambuco tá chegando junto aí. O Charleston também tá sempre comparecendo aí.
Abração de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Valeu, Charleston. Pedro Rodrigues, de Santa Fé do Sul. Valeu, Pedrão. Um grande abraço. Cara, fala. Esse aí eu posso... Qualquer dia, meu caro Pedro Rodrigues, a gente se conhece, cara. Qualquer dia a gente vai se conhecer, né? Porque eu tenho família, né? Eu tenho conhecidos pela região de Santa Fé do Sul, Rubinéia. Então, qualquer dia a gente vai falar de UFOs aí na igrejinha. Quem sabe num final... Qualquer dia vocês vão fazer o contato. Fazer um contato. Lá em Rubinéia, na prainha de Rubinéia, tomando uma cerveja, quem sabe. Grande abraço, Pedro. E, por fim, nossa querida Ana Célia. Também tá sempre dando um alô, comentando, mandando mensagem no direct lá pra gente. Ela falou aqui, muito carinhoso da parte dela. O Contato Podcast está no meu top 5 podcast de ufologia. Sucesso, um abração da Ana Célia de Recife. Então, Pernambuco aí, Pernambuco compareceu hoje, galera. Obrigadão, gente. Brigadão. Ganhou, né? Pernambuco ganhou. Ganhou aqui ganhou o direito de fala grande aqui. Teremos que fazer um vídeo. Até o Jonas, cara. O Jonas tá conversando com a gente aqui no momento da gravação. Ele tá querendo entender, cara, a casuística lá do Pernambuco, que ele ficou curioso. Ele tá querendo conhecer a casuística de lá. Então... Ixi, Jonas, aí o negócio tá agitado, viu? Tá agitado até hoje. Não passado, não. Tá agitado hoje. Até hoje. Até hoje. Mas aí agora, a gente já falou com o Morgan aí que vamos fazer um episódio de ufologia mineira, vamos fazer uma ufologia pernambucana. Dá pra fazer. O Morgan, ele já deu 2 ideias pra gente. Uma foi de fazer o episódio semelhante ao de Varginha, que a gente contextualizou ele nos dias de hoje, né? Fazer outros casos. Então, Operação Prato, como se fosse nos dias de hoje... a Noite Oficial dos OVNIs, como se fosse nos dias de hoje, foi uma ideia que o Morgan deu que não morreu. Essa ideia vai rolar. E essa outra ideia, cara, fazer episódios sobre o turismo ufológico em cada estado aí, falando de cidades, coisas que aconteceram, para o pessoal poder ir, fazer vigília, visitar, né, ir em alguns lugares e tal. Tá aí alguns quadros interessantes. Contratar o Morgan para virar pauteiro do podcast Contato. Muito bem, senhores. Meu caro Gustavo Cornacchione, considerações finais? Bom, acho que falando de síndrome de Havana, aí acho que o melhor método de defesa da síndrome de Havana é a gente não limpar o ouvido. Putz. Deixar acumular cera. Abaixa os cotonetes e segue o jogo. Bom, isso, galera. Se a Johnson um dia fosse patrocinar a gente, acabamos de perder o patrocínio. Acabamos de perder. Mas não ia mesmo. A gente perdeu o patrocínio da Johnson, mas ganhamos o patrocínio da JBL, que os fones de ouvido deles. JBL vai querer patrocinar a gente. Proteja-se da síndrome de Havana. Use JBL. Então, meu caro ouvinte, é isso. Esse foi o nosso bate-papo com o Morgan do Projeto Contato. Então segue ele lá. Vamos deixar o link dele nas nossas inscrições, beleza? E obviamente, você vai ver sempre a gente postando uma coisa ou outra ali. Sempre. E papo não vai faltar entre nós aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Morgan. Muito obrigado a você, caro ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Esperamos que você tenha curtido mais este episódio. Nos encontramos na terça-feira que vem em mais um episódio do O Contato Podcast. Jacques Valé.